Investimentos de brasileiros em imóveis no exterior. Esse é o tema do Economia e Negócios de hoje. De 2008 para o ano passado, o número de investidores pulou de 14 mil para 23 mil pessoas. Elas aplicaram, lá em 2008, 1,8 bilhão de dólares e, no ano passado, 4,6 bilhões. Aumento expressivo, 150% em apenas 5 anos. Este resultado mostra realmente uma diferença, porque até há pouco tempo não se podia imaginar que um brasileiro comprasse imóvel no exterior. Mas se você acha que os investimentos estão concentrados só lá em Miami, fique atento. Não é nada disso. França, Portugal e até o vizinho Uruguai engrossam a lista dos investimentos dos brasileiros no exterior. E no programa de hoje, você vai saber tudo sobre isso. Não só o que já fizeram, mas o que você pode fazer. Nós vamos conversar com o Douglas Gomes, da Unique Living em Miami, o Renato Teixeira, presidente da Remax Brasil, o Daniel Rosenthal, presidente da Taurus Marketing e idealizadora da Investir USA Expo. Fica ligado, a gente já volta. De volta com Economia e Negócios, nós vamos falar tudo o que você quer saber. Você tem alguma intenção de comprar um imóvel fora do Brasil? Nosso papo começa com o Douglas Gomes da Unique Living em Miami. Obrigada por estar aqui. Miami Unique Living, Miami, só Miami. É isso? Exato. E eu disse logo da abertura não ser só o destino, mas é o principal, né? O dinheiro do brasileiro que vai para o exterior. Quem tem comprado ou quem ainda pode comprar? O que a gente mais percebe de movimentação dos brasileiros é a classe média alta querendo proteger um pouco dos seus ativos e fazendo esse investimento em Miami. Como Miami é um hub muito importante financeiro, né, na economia financeira. Peraí, eu tenho aquele meu momento em que a Fátima explica. A Fátima explica que hub, na verdade, é aquele negócio que liga uma coisa a outra em aeroporto. Neste caso específico, é uma terminologia que vocês pegaram, emprestaram, que significa Exato. também essa ligação. Isso. É a principal ligação, a principal porta de investimento de toda a América Latina, na verdade. Né? E o brasileiro, seguindo essa tendência, faz os investimentos na cidade, porque a cidade tem um crescimento econômico e cultural muito acima da média dos Estados Unidos. Quando você diz para proteção, você acredita que daqui para frente, agora, a partir de 2015, você tem um histórico do que já aconteceu. A partir de agora, o que a gente vê? Uma instabilidade brasileira muito grande, né? Uma recessão mesmo, investimentos tendendo a ser mais comedidos no Brasil. Portanto, você acredita numa expansão? Eu acredito porque a gente faz algumas palestras, a gente fala muito sobre isso, sobre o mercado, e a sensação geral que a gente percebe toda vez que a gente encontra os consumidores é exatamente essa insegurança em relação ao cenário político e econômico do país. Então, o destino de Miami já é um destino procurado pelo brasileiro há algum tempo. Porém, agora ele se tornou um pouco mais intensivo, essa busca, em função da proteção do asset dele, né, do patrimônio que ele tem. Não só na questão imobiliária, mas também na questão financeira, com ativos financeiros. É a preocupação de um congelamento, de que aconteça alguma coisa grave na economia. Então, eles têm tirado do risco o Brasil e colocado o investimento dele de uma forma mais segura nos Estados Unidos. Apesar de você querer que ele invista lá fora, apesar de você ser este teu ganha-pão e essa tua meta ao estar aqui, enfim, a estar dando essas palestras, etc., você acredita nesses temores tão fortes como, por exemplo, congelamento, ou como um impeachment que vai travar o país, ou como um Brasil virando uma Venezuela? Como é que você vê, de fato, o cenário brasileiro para, ok, você investe, diversifica o que está legítimo, ou sai correndo, investe lá fora que aqui o negócio é perigoso? Como você falou, sou um pouco suspeito para dizer isso, mas a gente já teve algumas experiências no passado, né? Com a questão do Collor, com bloqueio de contas e tudo mais. Collor / Zélia. Exato.
E o que eu vejo da questão do cenário político é que eu acho que o Brasil tem uma instituição mais fortalecida do que uma Venezuela, por exemplo. Mas eu não descarto a possibilidade de a gente ter alguns movimentos em que haja uma dificuldade, por exemplo, em câmbio. Se fala muito na questão do CPMF, de aumentar o CPMF na questão do câmbio de dinheiro, no envio de dinheiro para fora. E esse movimento está muito grande. Então, assim, eu acho que o risco existe. Eu não acho que a gente possa chegar a uma situação igual a da Venezuela, que é muito crítica. Mas o que a gente tem sugerido aos clientes, aos investidores tire todos os ovos da mesma cesta. Né? Divida um pouco para você ter proteção. Esse que eu acho que é o aspecto de mais bom senso, né? É a diversificação do investimento do capital. Eu adoraria que meu telespectador, meu internauta principalmente, fosse olhar alguns programas de economia e negócios do passado. Programas de 3 anos atrás. Que Brasil era aquele? Que Brasil a gente estava sonhando? Que Brasil que a gente estava chamando um investidor estrangeiro para aplicar e apoiar aqui? E que Brasil inseguro estamos vivendo hoje? Nesta insegurança, qual tem sido a faixa de busca em termos de preço, de tipo de padrão, o que difere? Eu li algumas entrevistas de vocês mesmos, mas de outros, que mostram assim, um mercado de construção mesmo dos Estados Unidos se adaptando ao gosto do brasileiro, com diferenças muito claras entre o que faria, tipo, lembrando do apartamento do meu sobrinho em Nova York, quer dizer, que a lavanderia está junto com o banheiro, e o brasileiro não gosta disso. Então, me fala um pouquinho, faixa e tipo de imóvel. A faixa média que a gente tem visto de investimento é na faixa de $500 mil, mais ou menos, principalmente na região de Miami. Né? É a média em que os brasileiros vêm investindo. Tem algumas regiões que já estão mais valorizadas, na região de Miami, onde você já tem investimentos acima de $1 milhão. A Miami está crescendo muito rápido, né? Está tendo uma evolução muito rápida. Então, você vê hoje uma migração muito grande de canadenses e dos próprios americanos em função de uma economia tributária que existe. Por exemplo, a gente tem os headquarters dos bancos movendo-se para Miami em função de uma economia tributária, porque o estado de Nova York tem uma taxação estadual maior do que o estado da Flórida. Então, aí você começa a ter empreendimentos que partem de 5 milhões e vão até $50 milhões para atender esse público-alvo. O brasileiro em si, ele tem focado mais nessa faixa dos $500 mil. Empreendimentos geralmente com dois quartos, né? Essa é a busca maior de apartamentos com 2 quartos, casas, em umas regiões um pouco mais afastadas do downtown, do centro. Então, essa é a média do que a gente vem percebendo de investimentos da maioria dos brasileiros. Vamos voltar já para outros exemplos. Antes, porém, eu queria que a gente acompanhasse, que a gente mostra exatamente aquele crescimento que eu citei. Um quadro que a gente tem aqui de 2008, mostrando o crescimento dos investimentos até este ano. Você acha que esta curva que a gente está vendo aqui vai aumentar ainda mais? Eu acredito que sim. O que tem atraído muito também o brasileiro para Miami é a questão de que Miami já está sendo considerada uma nova global city, né? Uma cidade global, pela movimentação econômica e cultural que a cidade vem tendo. E quando você faz uma comparação de uma cidade global como Miami com as demais cidades, você percebe ainda que o pé quadrado, né, como é medido lá, você tem um custo de pé quadrado bem inferior às demais. Então a gente acredita que isso ainda vai ter uma valorização interessante. Portanto, e isso vai haver investimento. Vai haver, com essa perspectiva de valorização, investir-se mais ainda. A gente vai voltar já, logo depois de um rápido intervalo, e também vamos estar com Renato Teixeira, presidente da Remax Brasil. Eu volto em um minuto. De volta com Economia e Negócios, e agora também temos o Renato Teixeira, presidente da Remax Brasil. Super obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui. Estava eu conversando com o meu do perfil do brasileiro que está investindo no exterior. Queria saber de você. Não é só Brasil, né, que o brasileiro está investindo, são em vários outros países do mundo. Tem um destino que você acredita que vai crescer mais ainda agora, principalmente esse Brasil em crise? Bom.
Hoje nós já temos um destino que os brasileiros já estão seguindo, pelo menos da nossa companhia, eles estão indo para Portugal, Espanha e Itália, além dos Estados Unidos, que virou um endereço hoje preferido dos brasileiros, mas eles estão indo nessa sequência. A gente falou desse perfil em termos de valores de investimento. E o perfil do que, para que eles fazem? Proteção do capital, como disse Douglas no primeiro bloco, além disso, estão usando para investimento, para alugar, para vender depois, ganhar dinheiro, para usar. Nós acreditamos que o brasileiro amadureceu muito nesses últimos anos com aquisições externas. Ele está utilizando isso, além de todos os comentários que você já fez, e a gente acredita que esse amadurecimento ele está levando ele a não ter só único, exclusivamente alguns imóveis no Brasil. Ele quer ter imóveis fora, ele tem uma carteira e um leque onde ele pode colocar esse dinheiro dele em outros países, onde ele pode estar protegendo o seu capital e servindo também de primeira ou segunda residência, dependendo do perfil de cada um. Nesse caso, as precauções que ele tem que tomar. Daqui para frente, os cuidados têm que ser ainda maiores, principalmente nesse cenário de Brasil em crise. A gente sabe o que deve fazer a hora que investe no Brasil. E a hora que investe fora? Tem alguns cuidados especiais, a gente inclusive vai mostrar depois ao longo do programa algumas dessas dicas que vocês estão dando desses cuidados aqui na nossa tela. Mas o que você recomendaria? Para quem quiser, Miami, o que ele tem que tomar cuidado? Quais são as primeiras medidas que ele tem que ver? Além de ter dinheiro, é claro, né? Eu acho que o importante é ele conhecer um pouquinho da legislação americana, né? Isso é fundamental. A gente tem algumas incidências tributárias nos Estados Unidos que são preocupantes. Uma delas que a gente chama de inheritance tax, que é o imposto sobre transferência de morte, que na Flórida ele chega a 49%. Em Nova York chega a 51%, 52%. Então é importante que ele conheça um pouquinho da legislação para que faça um pequeno planejamento sobre esse investimento ou essa aquisição. Para isso a gente oferece algumas soluções, algumas estruturas, de pessoa jurídica, de proteção desse investimento para que ele não faça um investimento sem ter um mínimo de conhecimento sobre aquilo que ele está fazendo. Tá, então, eu acho que isso é importantíssimo. A primeira recomendação é ele entender e, portanto, também a partir daí ser auxiliado por empresas, não só a sua, Exato. mas como a sua. Na Europa, nesses países que você está atuando com mais intensidade, quais os cuidados? As precauções jurídicas são sempre as mesmas em todos os outros países, mas o que a gente costuma dizer é assim, sem emoção. Tá. A emoção tem que ser muito controlada, até porque quando você sai para outros países, você vai para algumas cidades, obviamente uma estrutura muito bonita, ótima, mas a estrutura jurídica e preços de imóveis rua a rua, bairro a bairro, tem que ser muito visitado, conhecer os imóveis, não comprar à distância. Enfim, acho que as precauções são as mesmas daqui. Muita cautela, muito cuidado e se assessorar muito bem. Essa é a chave dele fazer um bom negócio. Quando vocês dizem o não emoção, é realmente encarar isto como um investimento. Quer dizer, na hora que vocês dois sugerem essas precauções, e que vocês dizem, né, se cercar da parte, você está falando até de herança, ou seja, eu estou vendo o investimento no meu médio e longo prazo, eu morrendo, e para quem vai ficar, etc. Na sua opinião, o investir fora está mais atrelado à proteção do capital ou a um entretenimento ou a um lugar que eu tenho para passear? Eu acho que é uma mescla das duas coisas, né? O brasileiro percebeu que, falando estritamente de Miami, né, ele percebeu que é um lugar que tem uma facilidade muito grande por causa da língua, né? É uma região onde você falando português você é compreendido, né? Tranquilamente. E ele percebeu que ele pode fazer a mescla das duas coisas. Ele pode proteger o patrimônio, ele pode ter uma segunda casa de veraneio e ele ainda pode, dessa casa, ainda ter algum tipo de renda. Ele pode locar essa casa em períodos parciais onde ele não usa e ele pode absorver um pouco dos custos de manutenção desse imóvel. Então, eu acho que existe a mescla das duas coisas. Eu acho que a busca é exatamente essa. Eu vou deixar você responder logo depois do intervalo, porque eu vou dispensá-lo,
nós vamos fazer um negócio aqui. Pensando em ir para Toscana, ficar, o Cornelius vai me dar uma folga aí, ficar uns 6 meses lá na região da Toscana, em vez de eu alugar uma casa, quem sabe você me vende agora no intervalo. Obrigada pela sua participação com a gente, você fica ligado, a gente volta já já, só que antes, vamos conferir o boletim